Muito boa noite. Agora a gente está ao vivo. Estamos Boa ao vivo. noite. Bom demais. Teodoro, sempre bom estar com você às noites aqui, fazendo mentoria, conversando, trocando ideias sobre o mercado imobiliário. Quem faz parte da comunidade Incorpora Comigo, participa ao vivo, pode tirar dúvidas, né? Bater papo aqui com a gente. E quem está assistindo no YouTube, se você não faz parte da comunidade Incorpora Comigo, já entra aqui abaixo que tem o link da comunidade para você fazer parte desta comunidade que está crescendo muito. São incorporadores ou pessoas que querem ser incorporadores ou pessoas que estão sofrendo na construção civil, né, Teodoro? Que é o Ô, tema, e conta do tema de hoje. rapaz, hoje é a briga generalizada. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Muito bem. Hoje é a briga da galera, dos profissionais, né? A frustração de não conseguir fazer o trabalho bem feito, né? Acho que todo mundo, eu como arquiteto, o engenheiro, o contador, o advogado, todo mundo, se não todo dia, algum dia se frustrou em relação ao trabalho que entregou ou desenvolveu para alguma incorporação imobiliária, né? Hoje vai ser bem polêmico aí. Bom demais, né? Porque, infelizmente, eu não consigo entender. Antes da Biocasa, antes do Incorpora Comigo, o mercado imobiliário ele era fragmentado, né? Você tinha o contador só olhando o pedacinho dele, o advogado só olhando o pedacinho dele, o corretor, né, o arquiteto, o engenheiro, cada um olha só aquele micro detalhe, assim, o pedacinho dele. E o incorporador, por sua vez, né, ele tem que ser esse maestro, a gente já falou sobre isso essa semana, ele tem que enxergar o todo, ele tem que ter a visão ali de drone, né, de helicóptero, de avião, ele tem que olhar o todo. E ele tem que organizar toda essa bagunça. Aí ele tem que saber um pouco de direito, um pouco de vendas, um pouco de marketing, um pouco de incorporação, um pouco de sistema construtivo. A gente fala que a profissão do incorporador imobiliário é a melhor profissão do mundo. Em nenhum momento a gente fala que é fácil, né, Teodoro? Uhum. Você vê, ao mesmo tempo que o cara tem que ter um olho de águia, né? Porque ele enxerga tudo de uma altura um pouco diferenciada em relação aos demais, ele é quase um pato, né? Porque tem que aprender a nadar, ele tem que aprender a voar, ele tem que aprender a correr, ele tem que aprender a gritar. E não Criei uma faz, quarta. e não faz nada direito, né? Criei uma quarta atividade pro pato agora, né? Que normalmente o pessoal fala que ele nada, corre, voa e não faz nada direito, mas o pato também grita, né? Faz barulho. Não é E igual o, um galo, por né? exemplo. E o incorporador que é resiliente, que luta, que briga, que passa por esse tiroteio do início, ele sai do outro lado cheio de cicatriz, mas com uma empresa que gera e produz riqueza todos os dias, né? Mas infelizmente ainda se tem muito na internet pessoas que ficam vendendo facilidade, né? Fique rico, construa um prédio de 100 milhões sem dinheiro. Tem um monte de babuzeira que é falada nessa internet, mas a gente está contando aqui, Teodoro. Eu gosto quando você usa a expressão da semana que vem. Conta aí. Semana que vem é o lado B. Como é que é? Eu gosto muito disso aí. Lado- É, a gente resolveu ir na contramão, né? Porque a gente vê tantos, vamos chamar de colegas de profissão, né? E de mercado, que fazem promessas e colocam aí, fazem chamadas, né? Que tornam o mercado imobiliário, a incorporação imobiliária, como se fosse uma brincadeira de criança, né? Seria bom se fosse, vamos ser honestos, seria bom se fosse fácil, mas não é, né? E aí a gente criou esse evento que a gente chamou de o lado B da incorporação imobiliária, aquilo que ninguém canta, né? Aquela bola cantada, sabe aquele segredo que, rapaz, ninguém fala? Pois é, a gente resolveu abrir a caixa preta mesmo para falar e não falar só das coisas que dão certo. A gente resolveu falar também das coisas que dão errado. E aí, assim, cara, para você saber falar das coisas que dão errado, né? é, Tem duas questões, né?
primeiro é que você tem que ter feito e tem que ter quebrado a cara, como você falou, né? Você tem que ter chegado na etapa final ali para poder chegar ralado, mas chegou. E aí não tem como você falar de algo que você não vivenciou, né? Essa é uma das coisas mais importantes, né? E a segunda coisa importante disso é o registro da lição aprendida. Então, uma vez que você teve a oportunidade de errar, para uma mente preparada, tudo é aula. Então, você errou, mas você não se prendeu ao fato de o medo de errar te paralisar. Então, mesmo que você cometeu um erro e sabia eventualmente que poderia cometer algum erro, mesmo assim você caminhou, teve sim as consequências, mas você chegou vivo no final. Então, esse evento aí para a semana que vem, ele é provocativo mesmo, né? O lado B que ninguém conta ou que ninguém canta, é justamente a gente ir nessa direção, né? Nós vamos falar assim das coisas boas, mas nós também vamos falar de algumas coisas que, se você não conhecer esse caminho, e muita gente de fato não conhece, por N razões, né? Você tem chance de errar. Eu sempre digo que errar, aprender com o erro dos outros é mais barato, né? E a gente tem uma metodologia de ensino a vida toda, né? Se você for parar para pensar, como que você educa uma criança, né? Você sempre explica para ela aquilo que ela não pode fazer, né? Ela não sabe que é errado pôr o dedo na tomada, ela não sabe que é errado pular da mesa, ela não sabe que machuca, ela não sabe ainda, ela não tem a consciência. A gente falou disso ontem um pouco, né? Sobre a falta do conhecimento, a ignorância, né? A ausência do conhecimento é uma das maiores perdições de um incorporador, porque dentro do mercado imobiliário da incorporação tem um negócio que se chama canto da sereia. Você fica iludido, grandes VGVs, grandes negócios, grandes oportunidades. Eu vou ficar multimilionário nesse primeiro empreendimento, né? Isso, pô, fazer um prédio 20, 30, 40 milhões, tem pessoas que não sabem lidar com esse montante de dinheiro, né? Então, o pessoal que está chegando aqui, né, Carlos, aí Conrado, Edson, Elismar, Nardo, boa noite, pessoal. Vocês que estão aqui ao vivo com a gente no Zoom, daqui a pouco a gente abre para tirar dúvidas. E quem está no online ou assistindo a gravação, dá um jeito aí de acessar a comunidade. O que que nós queremos falar hoje aqui? O Teodoro, eu sempre, a gente organiza antes, fala, Teodoro, o que a gente vai falar? Teodoro trouxe um tema polêmico hoje, porque a gente vai mexer com muitas áreas. Teodoro, com a sua experiência aí de 27 anos no mercado imobiliário, que já vivenciou o lado do CLT, o lado do prestador de serviço, o lado do empresário os últimos 10 anos, como que você vê e por que que você vê tantos erros de profissionais de distintas áreas que trabalham para a incorporação imobiliária, né? Erros às vezes bestas que custam milhões de reais de prejuízo dentro de uma incorporação? Porque, sabe assim, vou começar já com a principal pergunta, né, para te dar uma abertura de falar. O que que você enxerga? Por que essas pessoas erram tanto, coisas tão simples, e são erros às vezes que demoram 2, 3 anos para serem consertados, né? Você errar um projeto, uma aprovação, uma licença, uma certificação, algo que você esqueceu, às vezes custa muito tempo e dinheiro dentro desse mercado. Conta pra gente aí, o que você tem vivido nesse tempo. Cara, olha, eu tenho alguns exemplos, né, para falar e para mostrar e de coisas que a gente viveu, né? A gente não pode falar daquilo que a gente não passou, daquilo que a gente não viveu. E é por isso que eu tô com esse cabelo branco, gordo, né? É, com medo de fazer exame de sangue para descobrir que Não, os índices lá tá tudo alto, né? não reclama, Elevado. não faz exame, não reclama de cabelo, fica de Não, boa. é. Mas brincadeira à parte, ah, parece clichê, né? Mas de novo, a gente cai de novo na questão da falta do conhecimento, né? Eu vou citar dois exemplos, um que a gente já citou aqui, mas aí agora eu vou aprofundar um pouquinho mais, que é o caso daquele cliente nosso, recente, em que ele trouxe um projeto aqui na Zona Oeste de São Paulo, e que ele é um projeto relativamente pequeno. São 15, inicialmente eram 15 unidades.
né? O colega arquiteto que fez o trabalho dele, que foi contratado para fazer o trabalho dele, não é daqui do estado de São Paulo, é de fora. Eu logo de cara percebi que ele não estava ambientado à legislação e ao sistema de aprovação aqui da cidade de São Paulo, a forma, né, de aprovar. A cidade de São Paulo é a maior e a principal cidade do país, então não tem como a gente comparar qualquer outra cidade em termos de exigências, de burocracias, de velocidade de resposta. É uma cidade gigantesca. Tem, não lembro agora de cabeça, mas deve estar aí na casa dos seus 11 milhões de habitantes, 10, 11 milhões de habitantes, por aí. Então, tudo lá é muito, né? É muito grande, é muita gente, é muito trânsito, é muito processo para analisar, é muito tudo. E esse pessoal que fez esse projeto para esse nosso cliente é um escritório de arquitetura de um outro estado, que tem um currículo bacana e que o projeto, quando a gente olha como projeto, é um projeto bom, não é ruim. Ele era um projeto que tinha 15 unidades, ele tinha uma portaria legal, ele tinha várias áreas condominiais, ele tinha vários benefícios ali para os condôminos, né? Tinha academia, tinha uma salão de festas, tinha uma brinquedoteca, tinha uma churrasqueira, tinha um espaço de convívio, tinha uma área de depósito, uma lavanderia coletiva. Então ele tinha, mesmo sendo um prédio de 15 unidades apenas, ele tinha uma gama ali de áreas condominiais relativamente bacana, né? Para quem vai morar ali. Só que qual é o ponto que me chamou a atenção quando esse cliente sentou para conversar com a gente, né? Esse incorporador também é o primeiro empreendimento que ele vai fazer. Então, ele achou que por ele contratar um escritório de arquitetura que tinha um currículo teoricamente bacana, mesmo que não fosse aqui do estado de São Paulo, fosse de outro estado, mas que tinha histórico, que já tinha feito outros edifícios e tudo mais, ele achou que isso era suficiente para produzir o trabalho dele ali, né? E o que aconteceu, cara? A primeira coisa que eu fiz com ele foi, cara, vamos sentar e vamos olhar os números. Você já olhou os seus números? Ele falou, não, eu acho. Ele veio com a história da conta de padaria, né? Se eu tenho 15 unidades, que tem mais ou menos ali 40 metros, 35 metros, e na região é vendido a, sei lá, não lembro agora de cabeça, mas é 10 mil reais o metro, por exemplo, né, na cidade de São Paulo. Então, se eu tenho 10 unidades de 35 metros, eu tenho 350 metros, 15 unidades vai dar, vamos fazer conta aqui que a minha cabeça tá meio devagar, mas deixa eu abrir aqui. São 15 unidades vezes 35, a gente tá falando em 525 metros, vezes 10 mil reais o metro, então eu tenho um VGV de 5 milhões e 250. Só para exemplificar, né? Não lembro se era exatamente os números, mas não faz diferença. Eu falei, legal. Mas você tem dados dos seus concorrentes? Você levantou os empreendimentos dos vizinhos para saber se de fato esse preço faz sentido? Não, não levantei. Tá. Você levantou quais produtos estão no mercado aí, nos seus vizinhos, nos seus concorrentes? Aqueles que estão em estoque? Não, não levantei. Você levantou dos empreendimentos vizinhos que foram lançados aí nos últimos 5 anos, o que foi que vendeu? Não, também não levantei. Ah, tá. Você levantou o custo do empreendimento? Você fez pelo menos uma estimativa, uma conta de chegada, pode até chamar isso de conta de padaria, para saber mais ou menos aproximado o quanto de unidades você tem para venda, de metro quadrado à venda versus o custo que você tem. Você fez esse cálculo? Ainda não, mas a arquiteta falou que dá. Ah, entendi. Você fez uma relação de área vendável com área não vendável, porque a área não vendável ela entra, vou usar um termo aqui, não é exatamente isso, mas apenas para exemplificar, ela entra como uma área acessória, né? Você vende a unidade para o cara, você não vende o metro quadrado do salão de festa, você não vende o metro quadrado da churrasqueira, você não vende o metro quadrado da portaria, do corredor, da escada, do elevador. Você vende o metro quadrado da unidade, que junto dela vem a fração dessas outras áreas. Então, essas áreas elas entram como custo, elas não entram como lucro, né?
Então elas passam a não ser áreas vendáveis. E quando a gente fez um comparativo em percentual do que ele tinha de área vendável e do que ele tinha de área não vendável no empreendimento dele, a área não vendável ela era superior à área vendável dele. E aí, a hora que a gente colocou no papel o custo do empreendimento, ainda que numa estimativa, mas a gente colocou o custo do empreendimento, colocou o custo da documentação que ele tinha que providenciar, do RI, o custo do dinheiro, versus, na linha do tempo, inclusive, versus as 15 unidades que ele tinha para vender, pasme, faltou R$ 50.000. Isso na data que a gente fez a análise, que foi ali, meados de setembro do ano passado, né? E aí eu disse para ele, falei, tá bom, você tinha ideia ou noção de que você é, já começou quebrado, né? Porque você nem lançou o empreendimento, já está devendo 50.000. Imagina daqui 3 anos. Daqui 3 anos, quando esse projeto tiver aprovado, vamos dizer que ele leve um ano para ficar aprovado, mais 6 meses de venda e mais um ano e meio para você construir. Esse custo aqui, se seguir a tendência dos últimos anos, vamos excluir o período de caos mundial que a gente teve, ali não é referência, mas vamos dizer que a gente tem um índice de correção de INCC de 5% ao ano. Então você tem 100% no primeiro ano, 105 no segundo ano, depois você tem mais 5 em cima de 105, depois mais 5 em cima de 105. Então esse custo já vai lá para casa dos 112%, né? Da previsão inicial ali que ele fez. E ele não considerou nada disso. Bom, em resumo, ele confiou ao profissional de arquitetura que o cara sabia o que estava fazendo. O cara sabia o que estava fazendo quando ele olhou para o projeto de arquitetura dele. Mas ele não entendia claramente sobre incorporação imobiliária e não entendia os números que estavam por trás do projeto dele. Galera, pode ser que eu vou apanhar na internet por causa do que eu vou falar, mas eu também tenho a carteira do CAL. Então, eu estou falando de arquiteto, que é colega meu de profissão. Você precisa entender o jogo do seu cliente para fazer melhor o seu trabalho. Porque ao invés de você estar fazendo o seu cliente prosperar, porque através da prosperidade dele, você também vai prosperar, porque você entregou um trabalho que gerou resultado para ele, seu trabalho gerou prejuízo. Se você não entender do que você está entregando. Ah, mas você está pegando pesado demais. Tô, cara, porque isso daqui é o jogo do dinheiro. Então, se você não entender o que o seu cliente vai fazer com aquilo que você está entregando, você não está entregando só um projeto, só um papel e é só mais um prédio. Se aquele cara quebrar, ele não volta. E aí, qual foi a responsabilidade social? Vou até um pouco mais longe, né? Sobre o trabalho que você entregou. Ah, esse problema não é meu, porque quem decidiu que o projeto ia ser daquele jeito não fui eu. Eu só sugeri, né? Muitos poderão dizer isso. Ok, cara, mas faz sentido? Não faz sentido, né? Bom, e qual E- foi o e- trabalho que a gente fez? Pode falar. não, eu ia complementar que você está usando o exemplo da arquitetura, mas isso que você está detalhando, ele todas as áreas. O contador que não Sim, entende de uma incorporação, ele não vai te oferecer a melhor situação tributária, né, e fiscal para o seu empreendimento. Um advogado que não sim. entende do detalhe da Já vi contador incorporação, falando que na incorporação imobiliária é melhor você usar lucro presumido. é isso. Como Não assim, sabe, cara? não sabe nem que tem o RET. Então, de uma maneira geral, pessoal, não estamos falando que os profissionais erram porque querem. É a Porque não ausência do sabem. conhecimento do todo para sugerir a melhor opção. Exato, exato. E depois a gente vai falar Exatamente. um pouco de industrialização e também é assim. Um, o arquiteto não industrializa uma obra porque ele não sabe. E aí ele fica naquele feijão de arroz. Então são vários pontos aqui, pessoal, e é importante, até o Teodoro concluir o raciocínio, este grupo e essa comunidade que nós estamos construindo é para garantir que você consiga enxergar a totalidade. Quando você consegue enxergar a totalidade, você toma uma decisão assertiva, não uma decisão no sentimento.
E o incorporador, ele nunca pode confiar friamente, com olhos vendados, no profissional que está trabalhando com ele. Ele precisa ter uma noção básica do todo para conseguir fazer boas perguntas, questionar pontos. Olha o que o Teodoro trouxe de exemplo de estudo de caso, é um cliente nosso, que graças a Deus, aí, vendendo um pouco do nosso peixe, eu não gosto de vender peixe aqui, mas vendendo um pouco, graças a ele ter contratado a consultoria do Teodoro para fazer um acompanhamento do que ele estava fazendo, como se fosse um conselheiro, né? O Teodoro ele opera muito também em algumas empresas como conselheiro da empresa, ajudando, enxergando o todo, conectando esses pontos. A gente tem uma prestação de serviço dessa dentro da Biocasa. Graças a essa consultoria que simplesmente prestem atenção no que o Teodoro faz, eu gosto de ser sócio dele por causa disso. Eu tenho uma ideia, né? Porque a área comercial, assim, eu fico mais na área comercial, marketing e tal. Tive uma ideia, Teodoro. Aí ele pergunta: Você já parou para pensar sobre isso? Aí ele faz outra pergunta: Você já parou para pensar sobre isso? Ele faz umas três ou quatro ou cinco perguntas. Eu brinco, parece o mestre dos magos, é mó barato. Ele faz umas duas, três, quatro, cinco perguntas. Eu falo: Caramba, não estava enxergando esse ponto de vista. Então é importante ter alguém para dividir, para discutir. A vida do incorporador não precisa ser uma vida solitária. E a maioria Uhum. dos incorporadores é uma vida solitária. Não precisa ser, né? Teodoro, conclui o raciocínio, me perdoe te atrapalhar, mas eu precisava falar sobre isso. Não, cara. E aí, assim, eu fui no primeiro princípio, né? Quando você não tem receita, o que você faz? Corta a despesa. Então, foi a primeira coisa que a gente foi olhar, né? Então, o arquiteto que passou para ele as informações, a primeira coisa que o cara passou é que o sistema construtivo que ele estava projetando, um preço médio do metro quadrado que ele estava acostumado a trabalhar, era na casa dos R$ 4.000 o metro, de custo. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente foi fazer uma pesquisa de concorrência para saber se de fato a gente estava chegando ali naqueles R$ 10.000 o metro quadrado, como ele imaginava. E a gente descobriu que não. O valor do metro quadrado era um pouco menor, estava ali na casa dos 9.000. Então a gente estava com um empreendimento com custo alto, a gente estava com uma área condominial absurdamente desproporcional e grande, e a gente estava com uma estimativa de valor de venda exagerada. Ou seja, a receita do precipício, né? Tava a ponto de pular no abismo e quebrar a cara assim com força, né? Então a primeira coisa que a gente fez foi cortar custo. O que que a gente fez para cortar custo? Vamos repensar o sistema construtivo. Vamos procurar algo que se encaixe um pouco melhor. E aí de R$ 4.000 a gente baixou esse custo para 2.900. Ainda estamos na esfera da estimativa, porque nesse momento a gente ainda não tinha muitos dados. A gente estava ali com um estudo preliminar na mesa, tá? Então a gente baixou esse custo para um outro sistema construtivo de 4.000 para R$ 2.900. Ok? Ok. Segundo passo, vamos agora tentar melhorar a receita, uma vez que a gente cortou a despesa. Então vamos retrabalhar essa relação de área vendável com a área não vendável. Se for chamar isso para um termo mais técnico aí para os técnicos de plantão, vamos falar de relação entre área computável e área não computável. Área vendável, área não vendável. Então a gente removeu 90% das coisas que tinham de área de lazer do condomínio e colocamos 3 unidades a mais, que foram 3 unidades de cobertura, inclusive, que são unidades um pouco maiores e um pouco mais valorizadas do ponto de vista financeiro, né? Bom, em resumo, nessa brincadeira, um empreendimento com VGV de 5.250.000, a gente conseguiu chegar numa conta que ainda não está 100% definida, mas de menos 50, a gente passou a colocar 1,5 milhão no bolso dele, por fazer essa leitura do produto, fazer a leitura do mercado, reorganizar a questão do custo e incluir 3 unidades a mais para aumentar a receita do projeto. Aí alguns podem perguntar, tá, mas e aí? Ficou um prédio sem graça, porque não tem, de fato, todas aquelas áreas condominiais que tinha antes. É verdade. Porém, nós estamos falando de unidades na casa dos 30 a 35 metros quadrados. Então, são unidades
que provavelmente o perfil do público que vai comprar é um pessoal de meu primeiro imóvel. Segundo, quando você tem uma área condominial muito grande, ela custa, e o peso desse custo num condomínio pequeno assim é relativamente alto. E esse cara que vai comprar esse imóvel de valor baixo, vamos falar assim, Minha Casa Minha Vida, tudo que ele não quer é uma taxa condominial muito cara. Então a gente readequou esse produto de acordo com a realidade do público. Porque, a exemplo esqueci o nome do senhor que a gente conversou com ele outro dia, que ele falou assim: você compraria esse imóvel para você? Eu esqueci o nome do rapaz, mas você sabe de quem que eu tô falando. É o Edson. Edson. É, Ele deve estar aqui. O Edson, eu gosto dele, que ele participa de tudo. é, Ele deve estar aqui. Ó, acho que ele tá, ele deu boa noite ali. ele tá aqui, É, sim. Ele vai incorporar toda alguma coisa vez, com a gente esse ano. é, toda vez que a gente vai fazer um empreendimento, a gente não pode pensar com a cabeça de eu faria como se fosse para mim. Porque se eu for fazer para mim, tem duas questões. Primeiro, eu posso fazer de qualquer jeito porque eu não vou reclamar comigo mesmo. Esse é um ponto importante. Segundo ponto importante, às vezes eu não sou o perfil do público daquele produto que eu estou produzindo. Então, se eu pensar de acordo com a minha realidade, vai dar tudo errado. A minha realidade financeira, a minha realidade de necessidade de infraestrutura urbana, a minha realidade de formato de família, tamanho de família, né? Por exemplo, a minha família, eu tenho minha esposa, tenho uma filha pré-adolescente e tenho um cachorro. Esse é o padrão da minha família. Eu moro num apartamento de 2 dormitórios, com uma suíte, tenho um escritório, tenho uma varanda bacana, tenho 2 vagas de garagem. Tenho uma área condominial bem legal e uma localização legal. Não posso reclamar de jeito nenhum do onde eu moro e as coisas que tem lá. Tem um vizinho nosso, eu moro no terceiro andar, tem um vizinho nosso que ele tem um apartamento do mesmo tamanho que o meu, mas só que lá moram 11 pessoas. Caraca, como é Não que moram as sei como é pessoas? que essa turma dorme. Eles dormem de pé. Eu não sei, mas mora, porque ele tem, acho que são 5 filhas, é ele, a esposa, e das 5 filhas, acho que 3, o namorado, o marido, sei lá, mora junto, e ainda tem uns 2 netos. Cara, pro padrão de família dele, onde a gente mora não se adequa. Mas pro tamanho da família dele, provavelmente ele não tem condição financeira de levar esse povo todo para um outro lugar. Então eles arrumaram um jeito de se organizar lá. Então, voltando aqui para essa questão do pensamento do produto, né? Eu, Ricardo, sempre penso que para o meu cliente eu tenho que entregar o melhor. O melhor não quer dizer que é o melhor do mundo. Mas é que dentro da minha realidade, dos meus conhecimentos, da minha capacidade financeira, do meu conhecimento técnico, eu tenho que dormir tranquilo, sabendo que eu fiz o melhor que eu pude. Essa é uma visão minha, né, sobre como entregar esse negócio. Então, esse cliente em especial, ele é um caso real, prático, que a gente está vivenciando aqui, que numa conversa de mais ou menos 30 dias, a gente tirou ele de menos 50 para mais 1,5 milhão, num empreendimento de VGV de 5 milhões e 250. Agora eu quero dar um segundo exemplo, pior que esse. Fala aí que você se movimentou aí. Eu queria que você desse um exemplo. Você vai falar outro, eu queria que você falasse um que eu não sei o mesmo. Eu cheguei para você esses dias aí com uma área assinado o MOU para a gente fazer uma incorporação numa cidade do Nordeste, 10 mil metros quadrados de terreno, tudo lindo. Mas você lembra? Você está trabalhando esse caso aí, coeficiente de aproveitamento 5 vezes. Eu falei, pô, estouramos aqui, né? Terreno barato, legal. Vou construir pelo menos umas 1.500 unidades nesse terreno aqui, né? Aí o Uhum. Teodoro começa a fazer conta, um master plan, vai para lá, vem para cá. Ó, esse negócio só dá lucro se a gente usar um coeficiente de aproveitamento de Dois e 2,8. meio. 2,5. Falei, mas caramba, é Metade do 5 CA. de coeficiente de aproveitamento. Teodoro, eu quero colocar apartamento até no telhado aí, meu, dá um jeito.
Aí ele me provou de conta por A mais B, analisando o plano diretor, o distanciamento entre as torres, os recuos laterais, a forma para a gente ter uma fachada ativa aproveitando uma rua que tem. Ele conseguiu me provar que se eu construísse 1.500 unidades, estou indo ao extremo aqui do exemplo, tá? Não é essa quantidade, é uma questão de 740 para acho que 380, que é o que você está projetando. Fazer 380 unidades vai dar mais lucro do que construir a 780 unidades. Você E fala num isso prazo com, menor, né? no Num prazo, prazo menor com um risco menor, né? e vai diminuir ainda, que não vai cair em algumas aprovações da prefeitura, que tem alguns detalhes ali. Eu falei, caramba, pô, já está querendo construir. E aí ele me provou que às vezes, né, não é a quantidade, a qualidade que vai trazer uma margem de lucratividade maior, uma liquidez maior. Construir muitas unidades, você não consegue, às vezes, ter o tempo de venda necessário, a área, né, a região não absorve aquela quantidade que você quer construir. Olha quantos detalhes num projeto. E olha que eu já não sou tão leigo assim, né, pessoal? A gente está nisso há bastante tempo, a gente se empolga. Eu sempre brinco com o Teodoro, é o canto da sereia. Então, eu, como executivo, fundador da Biocasa, né, a gente tem essa empresa construindo isso e fui executivo, diretor de empresa há muito tempo. Se eu não tivesse o Teodoro, eu já tinha entrado num monte de enrascada. Já tinha entrado num monte de buraco, né, de conversa daquele canto da sereia, de você, pô, vou fazer aqui 1 bilhão, mas espera aí, você fazer 1 bilhão, você vai quebrar. É melhor, às vezes, você fazer só 600 milhões. Diminui aqui, porque esses 600 milhões vai dar mais lucro do que 1 bilhão. Então, é esses cuidados que vocês têm que tomar. Esse cliente que a gente está atendendo, ele ia ter um prejuízo na incorporação dele. E ele É, só ia exato. descobrir, só que ele só ia descobrir quando ele subiu no avião, começou a voar e ele descobriu que já não tinha mais trem de pouso, o motor ia parar de falhar e o combustível não era suficiente. Aí como é que você faz quando você está no ar, sem trem de pouso, sem combustível? Você faz o quê? Você pula de paraquedas, né? E dá, vê o que vai dar, né? Só que alguém É, vai se perder no meio do caminho. você me deu um gancho aí, eu não sei se eu devia, mas acho que eu vou me emocionar um pouco aí. Eu vou mostrar o sonho do incorporador. Você vai dar risada agora, que eu vou mostrar aqui. Peraí, que é Quer ao vivo? projetar? É, eu tô caçando uma imagem aqui. Você já sabe qual é a imagem que eu tô caçando. Cadê? Peraí. É que eu tenho as coisas mais organizadas no outro computador, não tá nesse daqui. Mas peraí que eu vou achar. Fica sossegado que eu vou fazendo os comerciais aqui. E quem está ao vivo Tá, aqui vai com a falando aí. gente no Zoom, eu tô vendo o Gilberto, o Nardo. Ó, Gilberto, já a Sara marcou reunião com você, hein? Tá, o microfone tá fechado ainda. O Nardo, vou conhecer vocês depois. O Nardo já conhecia. O pessoal fica, eu gosto de ver. Hoje eu já fiz reunião aqui com Elismar, tem um monte de coisa boa lá, Elismar. O Elismar é o cara que está aqui junto com a gente, vivendo isso aí que você está dizendo, Teodoro. Depois eu vou te contar a história dele, não vou contar publicamente, não. Mas o cara está resolvendo uma bucha. É o homem, sabe o 300 de Esparta, né? O Leônidas. O cara tá Quem gosta de sozinho, confusão? sozinho arrumando uma confusão boa, literalmente, né? Eu fico Ah, feliz, pessoal. Vocês interagem pouco no grupo, vocês pouco se apresentam no grupo, mas eu que acabo conversando com todos vocês, as histórias se repetem região por região. Um tem falta de dinheiro, outro tem muito dinheiro e não sabe o que fazer com o dinheiro, o outro está com problema com a prefeitura. Todo mundo aqui está sofrendo algum problema, tenho certeza disso. É mal barato. Graças a Deus, né? A gente está tendo a oportunidade de conhecer muita gente boa nesse Brasil. cara, eu tô Conseguiu sofrendo achar pra aí? achar aqui. Mas eu acho que eu vou conseguir. Peraí que eu não vou desistir. Calma aí, E calma aí, você calma que aí. está assistindo no YouTube aí, depois, pessoal, entre em contato com a gente, vem para a comunidade. Ah, Nelson, quanto custa a comunidade? Pode perguntar para quem está na live aqui se eu já pedi algum Pix para alguém. Por enquanto, eu não estou pedindo Pix Tá para aqui, ó. ninguém, de Achei. graça. Vai dar risada, mas eu vou mostrar qual é o sonho do incorporador. Esse aqui é o sonho do incorporador. Não, eu vou baixar a imagem aqui, peraí, que senão eu vou falar demais. Calma aí. Calma aí. Vamos ser comedido, né? Calma. Se Quero, emociona, mas não muito, né? quero Peraí, só ver peraí, qual é peraí. esse sonho. Peraí.
Pera aí, calma aí, calma. Vai dar certo. Suspense. Vai dar Pera, pera, certo. pera. Pera aí. Daqui a Quem tá pouco. no Zoom tá vendo minha tela compartilhada. Aguenta aí. Não, Aguenta ninguém aí. tá vendo, não, pô. No Zoom não, no YouTube. No YouTube o cara vai ver porque tá. Eu tô compartilhando a tela lá, né? Pera aí que vai dar certo. O pessoal vai dar risada. Quem disser que a realidade não é essa daqui, não tá no jogo. Quero só ver. É, Incorporador pra mim que conta na internet, aí só fica no ar-condicionado, ganha dinheiro. tá lá. O Muito sonho de bom. todo incorporador não é o CA máximo? É ou não é? O cara quer olhar exatamente o que ele me falou. Ó, presta atenção. O terreno aqui tem quase 10 mil metros quadrados, com CA de 5. Dá para fazer 50 mil metros. Dá mesmo. Só que isso só de área computável. Aí você praticamente dobra de área não computável. Então a gente tem uma construção de 100 mil metros quadrados. Ah, pera aí que quem tá no YouTube não tá vendo. Calma aí que agora deu ruim aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal do YouTube aqui. Aí, ó. Pra quem tá no YouTube, agora vira a imagem aí. E aí eu vou tirar aqui, porque isso daqui nós vamos explicar na semana que vem do que se trata, né? Mas o sonho de todo incorporador é o CA máximo. Ele quer explorar tudo. Só que nesse caso em específico, a gente fez uma conta que se eu trabalhar com um CA de 2,5, dá o mesmo lucro com menos esforço, menos tempo de execução e menos exposição e menos risco. Só que a galera não sabe, né, fazer essa conta. E o Infelizmente não dono, sabe. do terreno, um pouco inteligente, que ele lê lá na prefeitura que o CA é 5, quando você Ele chega tá para uma insistindo com permuta, isso. você chega para ele com uma conta e um estudo a 2,5 de aproveitamento do CA, ele fica maluco, né? Ele quer ganhar a permuta sobre um CA de 5. E essas são Hum. as dúvidas e as brigas que vocês vão enfrentar aí, né? E essa é Então, tão quente que eu tenho que conversar com ele. Se eu não conseguir falar com ele amanhã, eu tenho que falar segunda-feira. Mas eu tô conseguindo convencer ele a entender que não adianta a gente explorar o máximo do terreno nesse caso, porque não vai dar mais lucro e não vai fazer mais resultado, né? Mas deixa eu dar um outro exemplo, que é um caso que aconteceu com a gente também. Esse é um pouco mais antigo, mas é um caso emblemático. É, aqui na cidade de São Pedro, no interior aqui de São Paulo, veio uma incorporadora, ela é de Salvador, e ela veio com esse projeto aprovado, projeto executivo 100% pronto, executado. Então tinha arquitetônico detalhado, estrutura, elétrica, hidráulica, incêndio, paisagismo, tinha tudo. Os caras tinham um pacotão completo. E quando eles chegaram, eles me procuraram para fazer uma consultoria para eles, para jericar o empreendimento. A empresa já era jericada e era para jericar o empreendimento com a Caixa Econômica, junto com a regional da época lá, que se eu não me engano, não lembro se era lá mesmo, ou era alguma cidade vizinha. Projeto aprovado com RI. Sabe o santo graal da incorporação imobiliária? Os caras chegaram com tudo pronto, né? Aí eu vou usar um jargão, assim, eu brinquei, eu pensei comigo, falei, estourei no norte, né, cara? Chegaram com tudo pronto, eu só vou protocolar na caixa, entregar o protocolo, o cara faz o Pix, tá tudo certo, né? Vambora. E aí eu cometi o erro de não analisar o projeto. Mesmo eu que já sou veaco com Caixa Econômica, já provei um monte de coisa lá, como o cara chegou com esse pacotão tão completo, eu caí na besteira de não analisar, de não olhar, não entrar no detalhe. Peguei o pacote e fiz assim, ó, com a mesma mão que eu peguei, eu repassei para a Caixa Econômica, né? Tá bom. Duas perguntas, três perguntas que a Caixa fez, melou o projeto inteiro, cara. Vamos falar sobre as três perguntas que a Caixa fez. Primeiro, o projeto ele já estava aprovado, ele tinha alvará de construção válido, estava no prazo, tudo bonitinho, né? Olha a pergunta que a Caixa fez. A Caixa ela tinha uma. Imagina o seguinte, ó, o terreno ele tinha 1,5 km de extensão por 50 metros de largura. Então ele era um vagãozão de trem, né? Então ele tinha 50 de largura por 1 km por 1.500 metros. E imagina uma parábola. Então ele subia mais ou menos 11 metros e depois ele descia 50.
Então ele logo no início ele subia um pouquinho e depois ele despencava lá no fundo. E eram 16 torres, 4 unidades por andar, 4 andares, davam 300 unidades implantadas ao longo desse empreendimento todo, dessas 16, desses 1.500 metros, né? Beleza. Não sei se todo mundo está ciente, mas logo em não, minto, janeiro de 2020, entrou em vigor um decreto federal, que eu não vou lembrar o número agora, mas 9.000 e alguma coisa, que ele trata da questão do acesso igualitário. O que ele fez? Ele pegou a NBR 9050 e transformou aquilo praticamente numa lei. E quando ele fala de acesso igualitário, ele trata pessoas com mobilidade reduzida e permanente e pessoas com mobilidade reduzida transitória de uma maneira praticamente igual, né? O que ele chama de mobilidade reduzida? Eventualmente você pode sofrer um acidente, quebrar uma perna e ficar incapaz de se locomover. Nessa situação, num predinho de 4 andares sem elevador e você mora lá no último apartamento do quarto andar, como é que você chega na tua casa? Essa foi a primeira pergunta que a Caixa fez. Hum. Considerando esse terreno nesse formato de parábola que eu falei, a Caixa queria que o cliente descesse lá do Uber, lá na calçada, e ele chegasse de cadeira de roda sozinho na última torre lá embaixo, sozinho, sem ajuda de ninguém, e no último andar do último apartamento. Ou seja, tinha que ter acessibilidade completa. O projeto da prefeitura aprovado não considerou isso. Considerou que o acesso do pedestre nessa condição, o Uber poderia levar o cara de carro até lá na frente do prédio dele, e aí lá ele acessaria a parte de entrada do prédio e acessaria para dentro do apartamento dele. Isso deu uma OBO. Por quê? Como eles aproveitaram toda a topografia do terreno para evitar corte, aterro e tudo mais, não tinha 6% de inclinação em lugar nenhum para o cara subir de cadeira de roda, de lá da calçada até lá no fundo, 1,5 km andando sozinho de cadeira de roda. Mas na cabeça da Caixa ela queria. Esse foi o primeiro problema. O segundo problema, a Caixa identificou que a 5 km dali, uma cota de implantação de rio e de cheia era mais alta do que o ponto mais baixo do que aquele terreno. E ela apresentou estudos hidrológicos ali da região dos últimos 50 anos que mostravam isso. E aí a construtora ela argumentou que nunca tinha havido cheia, que a 5 quilômetros de distância nunca tinha chegado aquela água, eventualmente até naquele terreno, ninguém tinha registro disso, tudo mais. Adivinha o que que a Caixa pediu? Um A Caixa estudo, pediu um para. estudo dos últimos 50 anos. Ela pediu, eles apresentaram, comprovou que ela tinha dito. E em resumo da ópera, para eu conseguir, eu refiz esse projeto. E faltou o terceiro ponto, né? Terceiro ponto. Lembra que eu citei que esse novo decreto aí que entrou em vigor em janeiro de 2020, todo mundo sabe que aconteceu em março de 2020, então ele acabou passando desapercebido. A gente só foi lembrar desse decreto mais de um ano e meio depois. Porém, com essa questão desse decreto de acesso igualitário, caiu um pouco aquela questão dos 3% que a gente sempre tinha que prever nos projetos, né, de unidades acessíveis. Então, o que que a maioria das incorporadoras faziam? Tá bom, eu tenho que prever unidade acessível e esse prédio não tem elevador, então eu vou escolher uma unidade no térreo, já vou fazer essa unidade acessível, e se aparecer alguém que eventualmente tem que comprar uma unidade acessível, eu vou vender aquela unidade para ele. Então, num universo de 300 unidades, eles prepararam lá 9 unidades que correspondiam aos 3% mínimo que a prefeitura pediu na ocasião. Em razão desse decreto, a Caixa virou para o cara e falou assim: não, não, não. Esse decreto aí, ele fala o seguinte, ó, tá escrito lá. Ele fala assim: se o cliente decidir comprar a última unidade do último andar e essa unidade não for
adaptável a ele, né? Não for uma unidade que atenda às necessidades dele, você, incorporador, sob seus custos e sem cobrar do cliente, deve é, é, ajustar essa unidade, deixar ela adaptada para uma pessoa que tem necessidades especiais. Tá. Então quer dizer agora que eu não defino mais a unidade de 3% acessível. Eu tenho que apresentar uma planta que ela seja flexível. Ou seja, qualquer unidade que esse cara comprar, eu tenho que dar um jeito de adaptar essa unidade, deixar ela acessível para poder atender as unidades dele. Tá bom, maravilha. Lembra que eu falei lá atrás que o cara chegou com o projeto executivo totalmente pronto? Qual era o sistema estrutural que ele usou? Bloco estrutural. Né, se fosse, estava lindo. Ele usou parede de concreto moldada Ah, em obra. pô, não sei o que fazer. Olha a tragédia anunciada. Vou resumir. Eu tive que refazer toda a implantação do empreendimento para tornar a questão da acessibilidade possível. Eu tive que refazer, já aproveitando a questão da acessibilidade, um monte de corte e aterro no próprio terreno para levantar a parte mais baixa e abaixar a parte mais alta. Isso deu um custo de mais de R$ 1 milhão só de remoção de terra, de corte e aterro. E tivemos que voltar para a prefeitura, porque como a implantação mudou, a gente voltou para a prefeitura, entrou com um processo modificativo e levou mais 1 ano e meio para poder modificar aquele projeto, fazer de acordo com o que a Caixa pediu, ajustar a questão da implantação, ajustar a questão da acessibilidade e o projeto de estrutura a gente teve que jogar fora e fazer outro, porque aquele sistema estrutural, apesar de bonito e barato, não era flexível. E eu não tinha como atender aquela solicitação da Caixa. Ou eu faria 100% das unidades acessíveis, e nesse caso não faria sentido, ou eu teria que mudar para um sistema estrutural de modo que ele pudesse tornar isso possível. E acabou que a gente mudou para o sistema de alvenaria estrutural, onde parte das paredes em alvenaria estrutural e parte das paredes em alvenaria de vedação comum. Essas de alvenaria de vedação comum você pode demolir, você pode refazer em outro lugar, enfim, né? Então, nesse exemplo, o arquiteto que fez o projeto também não era daqui do estado de São Paulo, mas ele não se atentou a esse decreto que entrou em vigor. O engenheiro, por sua vez, também não sabia dessa questão do acesso igualitário e da possibilidade das unidades serem flexíveis. Também fez o projeto estrutural da maneira como ele, o cliente lhe simplesmente pediu. E, em resumo, além de um prejuízo de um custo a mais de 1 milhão que não estava previsto, teve um prejuízo de tempo de 1 ano e meio, por não ter observado todo esse entorno desse caso, né? Resumo da ópera. A E esse, incorporadora vendeu esse o projeto e incorporador, saiu dele. é isso que eu ia falar, esse incorporador não desistiu? Desistiu, desistiu. A culpa foi de quem? É, de todos os profissionais que não enxergaram tudo. A Caixa enxergou, entendeu? E aí, ainda assim, houve o seguinte questionamento: ah, mas a prefeitura aprovou. Aí a Caixa virou e falou assim: você quer o dinheiro? Se você quer o dinheiro, meu amigo, você tem que jogar o nosso jogo. Eu brinquei na segunda-feira, mas é verdade. Ela é a dona do jogo, do estádio, das regras, do dinheiro, do juiz, do atacante, da defesa, da lateral. Ou você aprende a jogar o jogo dela, ou você tá fora. Então, assim, eu trouxe dois exemplos aqui de bem envolvidos diretamente com a minha área, né? Que são exemplos práticos e reais que a falta de conhecimento do grupo de profissionais trouxe prejuízo para todo mundo. A falta de preocupação em ver o seu cliente prosperar também afeta o seu negócio, né? Então, o que a gente vem trazer agora como visão, né, é a visão do maestro, né? O maestro como um incorporador. Você não precisa saber tocar todos os instrumentos ali. Você não precisa saber
tudo de contabilidade, você não precisa saber tudo de direito, você não precisa saber tudo de arquitetura, não precisa saber tudo de tudo. Mas o básico você precisa saber. Porque se você for depender desses profissionais que também, infelizmente, e a culpa não é deles, a escola não forma. Eu fiz escola e a minha escola nunca me contou isso. Eu aprendi isso do jeito mais difícil, tomando tapa na cara. Se você for depender desses profissionais, você corre o risco. E assim, eu nem vou me ater ao detalhe, porque eu não entrei nesse detalhe. 1,5 milhão de 1 milhão de custo a mais de terraplanagem. Teve que refazer o projeto estrutural e mais 1 ano e meio de prejuízo de tempo, fora o que ele pagou para a gente refazer o projeto dele, e depois ele desistiu. Quanto de dinheiro na linha do tempo ele jogou fora, fora lucro cessante, fora o nome dele que foi pro ralo porque ele não consegue voltar mais para a cidade porque ele se queimou. Quer dizer, olha o tamanho do prejuízo tangível e intangível, né? Pela falta de conhecimento ali desse pessoal que não sabia, e não, ou talvez não se preocupou, é, com essas outras áreas, né? Cada profissional, às vezes, está acostumado a trabalhar só com a sua caixinha, né? O que vem antes de mim não me interessa e o que vem depois não me interessa. Eu tenho um colega arquiteto que eu fui estagiário dele em 99, 2000, é um cara um pouco mais velho que eu. E ele tem uma opinião divergente da minha, e eu respeito a opinião dele, né? A gente tem amizade até hoje, e ele fala assim, Ricardo, a gente não é consultor. Se você for consultor desse cara, é um serviço que você não está vendendo, e assim, a gente não tem responsabilidade sobre o negócio dele se vai dar certo ou se vai dar errado. O nosso trabalho é entregar o projeto e acompanhar a execução. Errado, ele não tá, a partir do ponto de vista da escola que ele fez. Só que se esse meu cliente quebrar, ele não volta. Então, assim, qual é a contribuição real que eu dei para esse trabalho, né? Se eu fiz um projeto que foi mal dimensionado, que custou muito caro, que não deu retorno para o meu cliente da maneira que deveria dar, né? Então, essa é a. Eu acabei me estendendo um pouco mais do que eu gostaria, mas essa é a visão que eu queria trazer hoje, de que é importante o incorporador ter essa visão do todo, ele precisa conhecer um pouco de tudo, até para ele saber cobrar direito desses profissionais, mas também não exime os profissionais, e é por isso que a gente está aqui, de buscar conhecimento de outras áreas correlatas e vizinhas à dele. Porque se ele entender o jogo desses outros profissionais e aprender a trabalhar em grupo e em time, todo mundo ganha. Essa é a visão que eu quero passar no dia de hoje, né? Muito bom. Assustou todo mundo, né? É o Mas lado B. o que que é o assustou todo mundo? É a precaução, né, pessoal? Não adianta você achar que você vai para a guerra com uma faquinha de pão e você vai voltar de lá, né, pô? Não adianta. Então vocês precisam ter as ferramentas, estarem munidos da maneira certa. Isso vale para todas as profissões, né? E hoje eu fiz uma reunião com um incorporador sofrendo, fazendo, tá 4 anos para aprovar o projeto. Ah, pô, agora saiu a aprovação. Tá tudo resolvido. Eu fiz uma pergunta para ele, igual as perguntas que você faz. Eu falei, mas tudo bem. E você vai vender como isso aí? Como é que você vai vender? Agora Não, você resolve. imagina se um cara desse cai agora numa situação como essa, que a gente tem que voltar para a prefeitura e perder mais um ano, às vezes 1 ano e meio. Imagina. Você vai vender como? Eu fiz uma pergunta. Dele estava tudo certo, aprovado, belezinha. Como que você vai vender? A gente está trabalhando com outro cliente e há muito tempo com o registro de incorporação em mãos e não vendendo. Então tem vários casos tristes e histórias que a gente dá para resolver tudo, Teodoro? Não. Não dá. Então, esses dias mesmo, na reunião com outro cliente, ele estava com um terreno, querendo construir. Não é melhor vender esse terreno, que o que ele queria não tinha financiamento para aquilo? Vende o terreno, faz outro negócio. Às vezes o melhor negócio é não fazer o negócio, né? Voltar para trás, é olhar, é ter precaução. Porque o que a gente pode garantir aqui, que a gente tem visto muito isso, um empreendimento certo resolve a vida. Um empreendimento certo resolve a vida. Vai ser muito mais lucro do que você ficar trabalhando para alguém, tendo um pequeno negócio e tentando guardar dinheiro a vida inteira. Então, na incorporação, vocês podem ter
tranquilidade em fazer um grande negócio. É um grande negócio que muda a vida. E no meio desse caminho vocês vão vivendo de outras formas, né? Porque todo mundo está nos ouvindo aqui, vocês vivem de alguma coisa. Então, já que vocês chegaram até aqui vivendo de alguma coisa, continua vivendo dessa coisa mais um tempinho e faz um empreendimento certo. Toma os cuidados necessários, né, para que não fique sofrendo. Esses dias eu conversei com um incorporador, eu fico pensando assim, eu não sei, talvez, tomara que eu não chegue lá desse jeito, mas um incorporador que tem uma empresa de 40 anos de incorporadora, E não querendo, enlouqueceu, né? querendo levantar R$ 1 milhão para o empreendimento dele. Que não é o caso que está aqui, que, né, tem um caso parecido aqui, que depois eu vou conhecer como, mas esse aqui não tem 40 anos de incorporação. Eu fico pensando, mas você está 40 anos incorporando, já fez diversos empreendimentos, E e não tem você um milhão, ainda né? não consegue ter 1 milhão? É, pois é. Pô, mas como é que você fez na vida inteira? Ou gastou muito, ou não teve gestão financeira, ou está vendendo almoço para comprar janta? A gente precisa tomar cuidado, pessoal. Isso aqui é uma profissão fantástica. A gente vende imóveis, é o maior bem de um brasileiro, de um ser humano que tem uma moradia, um patrimônio. Só que a gente também tem que formar patrimônio para a gente. Ah, Teodoro, a gente acerta em tudo? Não. A biocasa é perfeita? Não. Nós temos um monte de erros, falhas. O que a gente está tentando estimular nessa comunidade aqui, pessoal, do Incorpora Comigo, é se tivermos fóruns de discussão, de conhecimento, de multiplicação de conhecimento, ninguém que está no Incorpora Comigo é concorrente, mesmo vocês exercendo a mesma atividade. O déficit habitacional é nosso concorrente, o erro da incorporação é nosso concorrente, os custos altos, a falta de bons profissionais, isso sim são os nossos concorrentes. Acreditem se quiser, as grandes incorporadoras, todos os donos das grandes incorporadoras sentam na mesma mesa e trocam figurinha do que está acontecendo no mercado e ditam a regra do mercado. E nós, que entre aspas somos pequenos, por que não podemos fazer a mesma coisa? Se juntar, trocar figurinha, experiências e ir ganhando, né, força e relevância, escala para esse país, né? Beleza, Teodoro, conteúdo de hoje maravilhoso. Quem está com a gente aqui no Zoom, fique à vontade a fazer uma pergunta sobre o conteúdo de hoje. Se quiser abrir o microfone, por favor, acho que dá tempo aí de umas duas, três perguntas para a gente Acho que até se finalizar. quiser contar uma história sua também, rapidamente, né? Olha, Faz passei por sentido. isso e tal. Teodoro, o senhor se lembra quanto essa esposa do exemplo do início da live investiu em viabilizar empreendimento VGV de 5,5 milhões? Se puder compartilhar o valor. Ele ainda está no começo da jornada, né? Ele chegou aqui em setembro. Então a gente sentou, analisou o projeto, a gente refez o produto dele. Esse projeto foi protocolado agora em dezembro. E o próximo passo que a gente vai dar agora é começar a... Eu fiz um primeiro estudo preliminar de números, a gente vai afinar um pouquinho, porque agora o produto já está um pouquinho mais adequado. Eu disse para ele o seguinte: eu quero esperar o primeiro Comunix da Prefeitura de São Paulo para ver o tom da coisa, né? Embora eu tenha entrado ali como um consultor, nesse caso, o projeto não é meu, né? É do colega do outro escritório. Então eu preciso esperar agora a Prefeitura de São Paulo se posicionar, dar o primeiro Comunix para a gente ver o rumo que vai tomar o negócio. E aí o próximo passo é a gente voltar, trabalhar os projetos executivos dele e aí então fazer uma planilha real dos custos dele, né? Investimento, ele praticamente até agora ele gastou comigo, né, com a nossa empresa e com o projeto o escritório de arquitetura. Então ele é muito pequeno ainda, né? Nem dá pra gente falar que ele gastou muito dinheiro, né? É, mas o pequeno, provavelmente perto de uns R$ 100 mil, imagino. Mais, um pouco mais. Que a gente precisa exemplificar o pequeno, né? O pequeno numa incorporação, às vezes é muito em outros segmentos. Assim, a gente está prevendo um custo de 3,5 milhões, né? Então, só de papelada ali, ele vai encostar na casa dos 300 mil. Então, até agora, ele contratou o projeto legal e uma consultoria para ajudar ele a. O trabalho que a gente está fazendo com ele é organizar o negócio.
justamente por ele ser um incorporador iniciante e o escritório não ter dado essa segurança para ele, que ele procurou a gente. É óbvio, né? A gente poderia ficar aqui caladinho, continuar vendendo esse tipo de serviço, porque a gente quase não tem concorrência, né? São poucos, verdade é essa, são poucas empresas que têm essa visão e que conseguem enxergar isso, né? Com todo mundo que a gente conversa e mostra essa possibilidade, né? As pessoas falam, cara, mas como é que eu não tenho aqui na minha região? Eu não acho isso com tanta facilidade, né? Talvez porque o mercado ainda não enxergou o que a gente está enxergando, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso na semana que vem, mas é exatamente o que o Nelson falou. O mercado da construção civil, mercado imobiliário, incorporação imobiliária de modo geral, e aí incorporação imobiliária não é o alvo do que a gente vai falar nos próximos dias, mas só para dar uma pincelada, né? A incorporação imobiliária ela não se restringe só à moradia, né? Você tem hotelaria, que também entra em algo, não tradicional, mas você tem alguns modelos de negócio de hotelaria que também entra como incorporação, shopping center, edifícios comerciais, grandes centros comerciais, street mall. Então, tem Logística. outros, logístico, enfim, industrial, né? Então, tem outros segmentos de incorporação imobiliária que a gente também pode atuar. Nós aqui, por sua vez, a gente foca na questão da moradia, né? Porque a incorporação ela é um mercado muito grande e a gente tem a informação de que nos próximos anos a Caixa vai colocar 1 trilhão de reais no mercado. Pô, não é possível que a gente não vai morder uma fatia disso, cara. Não é possível. A gente tem que se juntar. E se a gente tiver, eu sempre falo isso, né? Se a gente tiver o maior transatlântico do mundo, a gente não consegue ocupar sozinho o tamanho dessa onda. É uma onda de 1 trilhão, cara. Então, assim, os grandes, né? As grandes construtoras, elas já entenderam esse jogo de troca de ideias e informações. E os pequenos não, os pequenos ficam com essa mentalidade de concorrência, né? O dia que todo mundo entender isso que a gente está falando, eu acredito que o mercado vai mudar. Bom demais. Dúvidas, pessoal? Quem quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Aí, Gilberto abriu o microfone. Abri agora, eu apresentei o Michael, não sei se ele está aí ainda. Hum, Michael? Ah, Hum, eu acho que está aqui Maicon Silva. Não sei se está com o microfone mas ele fechado. não quer falar, ele está muito. Ele Oi, é oi, tímido. tudo bem? Ele abriu. Ah, Michael é nosso marketing, sabe? Sabe que você falou de incorporação, realmente a gente pode. Sabe que a primeira que a gente fez, que eu te falei, a gente fez um prédio que não deu lucro. Além da pandemia, pá, quer dizer que desapareceu. Para aí que tô chegando em casa agora. Eu estava com shopping com meu neto. tá Agora que invertida a cheguei. sua câmera aí. É que a câmera Ah, está para o lado da frente, ao invés de estar focalizando eu você. fico, eu vou chegar, né? Inverte a câmera aí que dá certo. Vou te contar. Acho que ele desligou. Caiu. O Maicon cuida do marketing aí da empresa, é isso, Maicon? Isso, isso. Estão O me Michael ouvindo? tem que se virar para fazer acontecer antes mesmo de existir, né? É, vender na planta. É isso aí. Não é fácil. Hoje em dia, a gente começa já desde o início, desde o estudo, antes mesmo de qualquer processo de comercial, a gente está já estudando o mercado, estudando como que está o comportamento do público também. Então, a partir daí, a gente já começa desde lá do apenas do rabisco. É isso Você mesmo. consegue É, definir o produto sem saber o público, Michael? Ainda não. A gente sempre tem que definir o público primeiro, não adianta. A gente tentou já, mas sempre dá problema. No meio do Você não tem, caminho você sempre vai dar algum problema. você não tem bola de cristal, não, cara? Pô, É difícil. você não tem Ah, é uma difícil. ciência assim de adivinhação para, sei Não, lá, não. né? Uma coisa que a gente aprende muito é tudo primeiro é o estudo, né? Estudar mesmo se o mercado abraça aquilo ou precisa daquilo mesmo.
tentar entender o público-alvo e a partir daí a gente fazer um produto. A gente é uma consultora hoje, uma incorporadora nova, então não é muito antiga, a gente iniciou em 2019 com o primeiro prédio. Então, a gente sempre fez estudos e naquela época a gente não fazia tantos estudos assim. Então, a gente lançou um produto que não deu muito certo, mas a gente conseguiu vender. Foi um produto que demorou a acontecer a venda também. A gente botou o produto certo no lugar errado. Teoricamente foi assim. Mas a partir daí a gente conseguiu mudar o nosso processo. Então, a partir disso, a gente faz o estudo primeiro, a gente entende o mercado, entende a região para depois a gente poder fazer dar certo. Senão a gente acaba. O Gilberto sabe muito mais bem do que eu, né? Por ele ser um dos sócios da empresa. Então não é fácil. Mas muito bom, O pô. Gilberto ia contar uma história triste. O primeiro prédio não deu lucro. Você tá no mudo aí, Gilberto. Tá com o microfone desligado. Gilberto, tá desligado o microfone que você tá falando aí. Pedir para ele Você ativar consegue o habilitar microfone. pra ele? Não consigo. Só consigo pedir para ele ativar. Falar, vamos ver, acabei de falar. Não. Agora sim. Ele fechou de novo. Hum. Não, fechou. Assim, mas eu vou tentar explicar um pouco aqui sobre então o empreendimento que a gente fez. O primeiro empreendimento não deu lucro. O segundo a gente iniciou também não deu lucro. Então foi dois empreendimentos que bateu ali na mesma mesmo valores. A gente conseguiu fazer empreendimentos, pelo menos não deu prejuízo, entendeu? Simplesmente só deu 0 a 0 ali. Mas foi por questões de iniciar no mercado, em questão da Caixa também, a gente iniciou com a Caixa, a gente teve problemas com a prefeitura também, referente a esgoto também. Então, a cidade, na época, a prefeitura tinha dado ok para a gente iniciar o processo, tinha todos os alvarás, tudo certinho. Aí a gente tem um problema aqui na cidade de Osório, no qual a prefeitura cassou todos a Corsã, na verdade, cassou todos os processos de questão do esgoto, porque eles estavam fazendo início do processo de captação com o local, né? Então a gente acabou ficando um ano parado o empreendimento por causa disso. Orçan é Rio Grande do Sul, né? Então foi onde acabou dando esse problema. Oi, Gilberto. Corsan, É. Corsan é concessionário do Rio Grande do Sul, não é isso? Isso, a concessionária de águas do Rio Grande do Sul. Aham. É, sabe, o bacana da tua fala é que, claro, vocês aprenderam do pior jeito, né? Foi apanhando ali. Sim. Mas é o reflexo do que todo mundo passa, cara. Todo mundo Foi passa essa totalmente assim, etapa. imprevisto, a gente não tinha essa previsão, né? Porque estava tudo certo, tudo encaminhando, a gente contratou com a Caixa, conseguiu a demanda mínima que precisava. Então, aonde acabou caçando a parte da parte de esgoto ali, né, da cidade e tal, a Caixa também trancou, então, o processo de pagamentos para gente. Então, no final a gente teve que fazer build de gestor, coisa que não estava no orçamento. Então, foi bem complicado essa parte. Isso foi na É. época. A gente não pode falar a palavra aqui porque a gente tá ao vivo no YouTube, mas foi na época daquela confusão mundial, não? Não, não. Tipo assim, Osório começou, o Rio Grande do Sul inteiro, na verdade, começou a fazer tratamento de esgoto, né? Coisa que não tinha antes. Então, eles começaram todos os municípios a ter que abraçar esse processo de tratamento de esgoto. E Osório tem um problema com uma cidade vizinha, que eles largam, digamos, numa lagoa do vizinho do município, né? E nessa Hum. lagoa, a cidade vizinha entrou na justiça bloqueando que a prefeitura de Osório liberasse o esgoto, né, para tratado para essa lagoa. Então foi uma questão judicial mesmo. Ficou anos nessa função de libera, não libera, não libera, não libera, que agora liberaram. Enfim, agora tá tudo certinho aqui já. Mas a gente pegou bem nessa fase, sem contar também da pandemia, né? Que a gente também pegou a pandemia também em desse nosso primeiro prédio, aonde também acabou dando tudo que era para dar de errado, deu de errado. Mais ou menos foi isso. Mas no fim a gente Entendi. conseguiu vender, a gente conseguiu vender todas as unidades, deu tudo certo. Não tivemos os lucros que a gente esperava, né? Mas pelo menos deu 0 a 0 ali os empreendimentos. E foi uma grande escola também, né? Registro da lição aprendida, né? É. É. O Gilberto tá Ô, tentando Gilberto, teu falar, mas ele microfone tá com o microfone tá não tá desligado. liberado aí. A Coloca pra gente, ele habilitar lá, às vezes ele aperta lá.
Eu tô pedindo para ele ativar o som aqui, mas ele não tá conseguindo. Abriu. Agora Deu, sim. fala, Gilberto. Ah, finalmente. Mas ó, o Teodoro falou num lance ali que ele teve que fazer alguns apartamentos a mais para pelo menos o cara não perder de menos 50 para 1,5 milhão, né? Foi. Exatamente. Esse primeiro prédio que o Maicon está fazendo aí, a gente fez um prédio, outra coisa que tu falou, como se fosse para nós, cara. Não pode ser feito para nós, né? Tem que ser para o cliente. Aí a Uhum. gente começou a botar umas coisinhas a mais que só aumentou o custo, né? E o que é pior, a área comum ali ficou muito grande, que era possível fazer um apartamento de um quarto em cada andar. A gente deixou um espaço maravilhoso ali. Sabe, um erro crasso que, claro, o arquiteto nosso fez aquilo, a gente não fez como tu falou, ó, tapou aqui e passou e, pô, dá para fazer 5 apartamentos a mais, com certeza ia dar lucro. Quer dizer, foi um erro assim que terrível, terrível, terrível. É, mas Mais uma história para contar, né? É, E se você tá vivo aqui, com certeza você vai prosperar muito na corporação. Porque tem gente que um erro desse tira do jogo de uma vez por todas, né? Esse que é o pior, não, cara. vamos agora com o Michael aí, a gente botou gente nova aí para pensar também. Eles têm que se virar com a gente, fazendo cursos e dá seus aprendendo, pulos, né? e vai todo mundo junto, cara, nessa. Não, Muito assim, bom. você vê, o depoimento de vocês é o reflexo da realidade, né? De quem tá ali no Exatamente. campo e enfrenta esses problemas. Igual a gente. A gente também tá aqui no campo, a gente enfrenta esses problemas. O bom desse repertório, né? Eu tinha um professor na faculdade que ele falava uma frase que eu guardei pra vida, né? Ele falava assim que a arquitetura 90% é repertório e 10% é criatividade. Só que eu levo isso pra vida toda. Se você tem repertório, os 10% de criatividade que você colocar, você acerta muito. Só que onde é que tá o segredo? Tá no repertório. E não tem como você não ter repertório se você não estudar, se você não se empenhar, se você não correr atrás para aprender. Você precisa saber o que já fizeram, como fizeram, o que deu certo, o que deu errado, para depois você aplicar, né? E aí tem duas formas de aprender. Eu sempre falo isso, né? Tem o jeito fácil e o jeito difícil. Às vezes a gente escolhe o jeito difícil, né? Não, e às vezes Eu gosto de escolher o jeito fácil. Eu chego e fico perto de pessoas que já têm o repertório, facilita. mas Nelson, mas olha a grande sacada, por exemplo, esse bate-papo aí a gente aprendeu com a dor, mas com certeza temos muito mais a aprender. Então, isso aí que vocês estão falando, a gente vai assimilar, a gente vai conversar mais, porque a gente não quer parar, né? Então, vamos continuar e vamos conversando. Já tem uma reunião com o Nelson segunda-feira, né? Pô, conseguiu uma Que o agenda Maicon, lá, com a Sara, deu certo? o Maicon e o outro o sócio nosso, que é o, entre aspas, que é o técnico operacional, é realmente o engenheiro, sem ser engenheiro, né? Ele estará junto, que conhece tudo de obra, né? Vai ser um Muito papo bom. legal. E depois, com certeza, vai ter o Teodoro e essas lives aí. Tranquilo, Boa, maravilha. Obrigado, Gilberto. Bons negócios para você, tranquilo. viu? Tá ok. É isso, meus caros. Bom demais. Bora trabalhar, Teodoro. Tem mais trabalho para a gente fazer hoje, hein? Não desiste da gente, não. Vamos embora. Obrigado pelo tempo, né? E por tudo que a gente está construindo dentro da comunidade. E você que está nos assistindo, compartilha essa live, faz esse conteúdo gratuito chegar em outras pessoas. Traz mais pessoas para o grupo do Incorpora Comigo, né? Querendo ou não, é um grupo aberto, liberado, põe mais gente lá dentro. Vamos trocando informações, né? E vamos crescer e disseminar esse conhecimento. Afinal, né, obviamente que queremos gerar negócios com todos vocês, né? Ninguém está fazendo somente filantropia aqui, mas a gente também tem um cunho educacional e social de ajudar, né, as pessoas a viverem essa incorporação, né, viver essa melhor profissão do mundo. Querendo ou não, ajuda muita gente, né? Só de um prédio que você constrói, quantas famílias vivem da construção daquele prédio e vão morar naquele prédio? Então a gente tem aí um caráter social, financeiro, né, patrimonial, que as pessoas, pô, um prédio que gera de lucro para as pessoas no decorrer do tempo, né, Teodoro? Não só nós que construímos, mas quantas vendas vão ter aquele mesmo apartamento, quantos aluguéis vão ter,
quantas pessoas vão viver ali, quantas histórias vão ter naquele prédio, né? Ou naquele condomínio, naquele loteamento. Vamos para cima. Finaliza aí, meu amigo Teodoro. Se você parar para pensar, o que a gente faz é trabalhar com transformação, né? A gente transforma o lugar, a gente transforma a vida das pessoas, a gente transforma a vida dos prestadores de serviço, e isso perdura por 50 anos, cara. A decisão que você toma, ela vai ser lembrada há pelo menos 50 anos, né? Vou fazer uma brincadeira com o Gilberto aqui. Esse projeto errado, vão ficar falando assim, mas esse arquiteto não viu, cara, ele podia ter feito desse jeito, sabe? Vão ficar aí, ó. Talvez a gente nem esteja mais aqui e ainda vão estar lembrando da gente. Mas Não, é mas isso. todo mundo. É verdade, é verdade, é verdade. Mas é. Arquiteto, quando é lembrado demais, é um problema, cara. Eu brinco que quando os caras sabem o time que eu torço, o número do meu WhatsApp, se eu tive febre a semana passada, ferrou, cara. É isso aí, Bom meus caros. demais. Ó, ajuda a gente aí curtindo o canal, né? Se inscrevendo, compartilhando, aquela coisa toda de YouTube, né? Que a gente sabe que é necessário. Compartilha com os amigos, comenta, põe Sim. comentários aí, para ajudar a gente a mensurar o trabalho que a gente está fazendo também, né? E esse apoio é importante, né? E amanhã tem mais. Amanhã é sexta-feira. Vamos ver se o povo se anima, né? Sexta-feira, às vezes o cara quer ficar mais de boa ali e tal, ficar estudando, ouvindo os outros Quer, falar, às quer vezes é meio tomar um chato, né? chopp? Vamos em É. frente. Teodoro, fique com Deus, pessoal. Muito obrigado e ótimos negócios para nós. Valeu!